Então vamos para Atos 4, capítulo 4. Que Deus continue derramando a sua graça e a sua glória sobre você, abrindo os meus olhos e os seus olhos, revelando aquelas palavras que são importantes, a fim de que possamos servir Ele de todo o nosso coração. Enquanto eles estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da polícia do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muito incomodados de que Pedro e João estivessem afirmando que Jesus havia ressuscitado. Eles prenderam Pedro e João como havia anoitecido, puseram os dois no cárcere para passar a noite. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram nela, e do modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 homens. No outro dia aconteceu que um conselho de todos os líderes judaicos estavam em sessão em Jerusalém. Ali estavam o supremo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e outros dos parentes do supremo sacerdote. Assim foi que os dois discípulos foram trazidos à presença deles. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês estão fazendo isso? Perguntou o conselho. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos ilustres líderes e anciões da nossa nação: se os senhores se referem à cura realizada no paralítico e como aconteceu, permite que eu claramente afirme aos senhores e a todos o povo de Israel que isto foi feito no nome e no poder de Jesus de Nazaré, o Messias, o homem que os senhores crucificaram, mas Deus o ressuscitou. E pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado. Porque Jesus, o Messias, é aquele a quem se referem as Escrituras quando falam de uma pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra principal da esquina. Não há salvação em outro mais. Debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. Então vejam, é Atos 4:12. Aqui tem uma grande revelação de Deus. E acaba com muitas dúvidas. Será que existe alguém, um outro nome nessa terra, uma outra pessoa nessa terra que viveu, que através dela nós podemos ser salvos? A palavra é não. Ninguém pode trazer para você a salvação. Não há outro caminho, não há outra forma de sermos salvos. Aqui em Atos 12 está bem claro. Pedro falou assim: não há salvação em nenhum outro mais. Se alguém está falando para você que tem um nome, que através desse nome você pode ser salvo, você não pode ser salvo. Debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome para os homens chamarem, a fim de serem salvos. Não adianta você chamar nenhum nome, que esse nome não vai te salvar. Apenas o Senhor Jesus pode te salvar. Quando o conselho viu a coragem de Pedro, e se você não está acreditando no que eu estou dizendo, leia Atos 4:12 e peça para que o Senhor te mostre toda a verdade. Continuando aqui, Atos capítulo 4, leia em Atos capítulo 4:12 o que eu te disse. Agora vamos ler Atos 4:13. Quando o conselho viu a coragem de Pedro e João e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Mas o conselho dificilmente podia desmentir a cura, visto que o homem que havia curado achava-se bem ali ao lado deles. Portanto, mandaram os dois saírem da sala do conselho e se consultaram entre si. Que vamos fazer com estes homens? Perguntaram uns aos outros. Nós não podemos negar que eles fizeram um espantoso milagre, e todo mundo em Jerusalém sabe disso. Porém, talvez possamos impedir que se espalhe a propaganda deles. Nós diremos a eles que, se fizerem isso novamente, receberão o pior castigo possível. Então eles chamaram os dois de volta e lhes disseram que nunca mais falassem novamente a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: decidam os senhores se Deus quer que nós lhe obedecemos em lugar de obedecermos a ele. Decidam os senhores se Deus quer que nós lhe obedecemos em lugar de obedecer a ele. Nós não podemos parar de falar das coisas maravilhosas que Jesus disse, que Jesus fez e disse. Então o conselho tornou a ameaçar e finalmente mandou os dois embora, porque não sabia como dariam um castigo a eles sem provocar um tumulto. Porque todo mundo estava louvando a Deus por causa deste maravilhoso milagre, a cura de um homem que havia sido coxo durante 40 anos. Logo que foram soltos, Pedro e João encontravam-se com os discípulos e contaram o que o conselho tinha dito.
Com isso, todos os crentes uniram-se desta oração: Ó Senhor, Criador do céu e da terra e do mar, e de tudo o que há neles. O Senhor falou há muito tempo pelo Espírito Santo através de nossos antepassados, o rei Davi, seu servo, dizendo por que as pessoas sem Deus se enfureciam contra o Senhor. E as nações descrentes planejam as suas pequenas conspirações contra o Todo-Poderoso. Os reis das terras se unem para lutar contra ele, contra o Filho de Deus, ungido por ele. Isto é o que está acontecendo aqui nesta cidade. Pois o rei Herodes, o governador Pôncio Pilatos e todos os romanos, tanto o povo de Israel, estão unidos contra Jesus, o seu Filho ungido, o seu santo servo. Não querem deter-se diante de nada que o Senhor, em seu sábio poder, permita que eles façam. Não querem deter-se diante de nada que o Senhor, em seu sábio poder, permita que eles façam. E agora o Senhor preste atenção às ameaças dele e conceda aos seus servos grande coragem em pregação. Envie o seu poder curativo e que o milagre e maravilhas sejam feitos pelo nome do seu santo Filho Jesus. Depois dessa oração, o prédio onde eles estavam reunidos foi sacudido e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a mensagem de Deus. Amados, que estão ouvindo essa mensagem, que oração! Eles estavam orando exatamente de acordo com a vontade de Deus. Eles estavam falando assim: Senhor, olha as ameaças que estão fazendo, porque nós estamos seguindo o seu nome. Senhor, que o Senhor faça glorificar o seu nome através da nossa vida, nos encha do teu poder e nos faça falar poderosamente da sua mensagem. E como Deus se agradou dessa oração, e como Deus se agrada quando fazemos oração, que sejam orações direcionadas, cheias do seu poder. Aleluia. Que Deus também nos dê coragem nesses dias terríveis que estamos vivendo na terra. Talvez não estamos vivendo uma perseguição tão forte como estavam vivendo os discípulos de Jesus naquela época, mas estamos vivendo em dias terríveis de lutas nessa terra, onde o pecado tem se levantado, onde o pecado tem nos oprimido, onde o pecado está em toda a volta. Que o Senhor também venha com seu poder e sua glória nos livrar desse mal e nos dar uma vida cheia da tua luz, a fim de que possamos ser o testemunho nessa terra. Vejam só o que aconteceu. Depois dessa oração, o prédio onde estavam foi sacudido e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a mensagem de Deus. Todos os crentes eram só na mente e no coração e ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo estava repartindo o que tinha. Olha que maravilha, todos estavam repartindo o que tinham. Os apóstolos pregavam sermões poderosos sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma calorosa fraternidade entre todos os crentes. Será que o lugar que você está congregando hoje, existe essa calorosa fraternidade com todos, esse amor, essa comunhão? Aqui está dizendo, não havia pobreza, pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro para que os apóstolos dessem aos outros em necessidade. Por exemplo, um deles foi José, aquele que o apóstolo apelidaram de Barnabé, o pregador. Ele era da tribo de Levi e natural da ilha de Chipre. Ele, pois, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos apóstolos. Que Deus abençoe sua vida e a minha vida. Veja bem, essas palavras, naquele momento o poder de Deus era tão grande que nada eles tinham e diziam que era dele. O que eles tinham era em comum, não havia pobreza. Por quê? Porque eles vendiam, aqui está dizendo 34, não havia pobreza, pois todos que possuíam terra ou casa vendiam tudo e traziam o dinheiro para os apóstolos, dessem aos que tinham, aos outros em necessidade. Então, essa é a vontade de Deus para nós, essa é a vontade do Todo-Poderoso, que nós venhamos estar unidos com aqueles que são filhos de Deus, que nós possamos compartilhar dos nossos bens, compartilhar dos nossos bens materiais. Olha, aquele que tinha um campo, vendeu, José ele tinha um campo, ele vendeu o campo que possuía e trouxe o dinheiro aos apóstolos. Será que nós temos nesses dias vendo esse tipo de atitude, esse tipo de coisa? Ou será que estamos vivendo cada um nas nossas próprias, pelos nossos próprios objetivos e não pelo objetivo de Deus, não pelo objetivo do próximo? Que Deus venha nos iluminar, que Deus venha tornar os nossos corações a cada dia mais próximos dessa verdade. Que Deus abençoe sua vida,
em nome de Jesus.